Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos à Loja Perseverança. É uma grata satisfação receber aqui hoje, em nossa loja, a presença de Hugo Rosa de Oliveira, que nos falará sobre Esperanto, a língua da fraternidade. Dessa forma, então, eu passo a palavra para o nosso irmão Hugo, para dar prosseguimento aos trabalhos dessa noite na Loja Perseverança. Muito obrigada, Hugo, mais uma vez. Por favor. Oh, mais uma vez, assim, agradeço a presença, o convite, a oportunidade a todos. Uma boa noite. Saluton, bon vespero al tiuj geamikoj. Mi dankas al vi al Dio hodiaŭ kaj ĉiam em niaj koro. Ou seja, olá, queridos amigos e irmãos. Agradecemos a Deus pela oportunidade na tradução para do Esperanto ao português. Que la beno de Dio Jesuo kaj bonkoraj spiritaj amigo, que Deus, Jesus e as boas companhias espirituais estes comigo hodiaŭ kaj ĉiam, estejam com todos hoje e sempre. Dank ao Dio tio esto, graças a Deus assim seja. Bom, é uma alegria, um prazer podermos estarmos aqui. E o que vem a ser Esperanto? Como estava até conversando um pouco antes, né, amigo Sérgio, né, que Esperanto significa esperança, aquele que espera. É a língua neutra internacional que veio para unificar todos os povos na forma fraternal, tendo como objetivo principal o quê? A unicidade de pensamentos, de sentimentos, para colocar em atitudes e convivências o bem como o todo, através da língua, como uma forma de haver o esclarecimento, o entendimento e a compreensão, para que nos tornemos cada vez mais fraternos, mais solidários e que assim possamos ter a certeza do propósito e do bem que há em cada um aqui presente e de todos aqueles que estão em todos os cantos da terra, como podemos assim dizer. O Esperanto, para ser sincero, como sempre digo assim, é uma língua que para muitos de nós é nova, que iniciara no dia 26 de julho de 1887 pela a sua primeira edição da língua russa para em Esperanto. O Esperanto é uma língua que ela veio planificada, né, nas esferas superiores do mundo astral, né, de outras órbitas, de outras constelações que veio parar aqui na Terra, aproximadamente através de um único indivíduo que veio do mundo espiritual para o mundo terreno com o nome de Lázaro Luiz Zamenhof. E quem foi Lázaro Luiz Zamenhof? Zamenhof era um polonês que nascera na cidade de Bialystok, né, que era na época era uma província que pertencia à Rússia no século XIX, que ele veio vir à Terra no dia 15 de dezembro de 1859, né? E justamente no período aonde ele veio parar numa região onde os eslavos, lituanos, poloneses, russos, judeus não se entendiam, não só por causa do idioma diferenciado, mas porque, além da língua, eles não paravam para buscar a conscientização do entendimento de viver numa fraternidade justa, numa sociedade melhor, aonde eram constantes conflitos que até então existiam naquela região ali da Polônia, que hoje, como Estado-nação, que até então naquele período era uma província russa. Então, víamos que o papel do Zamenhof, desde criança, ele via as situações que aconteciam, o caos na sociedade como um todo, como podemos imaginar, que não é tão diferente no momento, nos dias atuais. E a gente observa-se com isso que ele, desde a sua infância, ao observar um judeu, no caso era Zamenhof, que um judeu de uma família humilde, né, tendo como pai um professor de geografia, Marcos Zamenhof, e a sua mãe, dona de casa, Lídia. Então, o que nós vamos ver aqui? Ele, com a ânsia, com a necessidade de poder perceber, até então, na infância, que a maneira mais fácil de sabermos viver de uma forma em sociedade é trabalharmos o quê? É a gente passar a falar o mesmo idioma, a mesma língua, não substituindo cada um na sua língua nacional. O Esperanto ele não veio com essa finalidade. Ele veio para que, sendo como segundo idioma, para se libertar das amarras
por questões políticas, sociais, econômicas e ideológicas. E ele, ao observar isso, desde a sua já na adolescência, com 13, 14 anos de idade, ele começou a ter os primeiros manuscritos em Esperanto, que até porque não tinha esse nome ainda Esperanto, quando ele começou a iniciar. E ele começando a observar, pesquisar, até então, ele foi juntando várias línguas latinas para poder ter como uma finalidade maior da comunicabilidade. E isso fez com que ele fez todo um trabalho durante a sua adolescência, até os seus 18 anos de idade, quando ele teve a oportunidade de ele ingressar na Universidade de Moscou para poder realizar um outro objetivo e o sonho dele, que seria o quê? Medicina. E até então, na época, ele fora para Moscou, guardara os seus manuscritos que ele estava iniciando até então ali, e a partir daquele momento ele foi estudar medicina. Sendo que isso causava uma preocupação muito grande para os seus pais, porque ao mesmo tempo como ele começou a desempenhar com a objetividade de querer construir uma língua, uma comunicação mais objetiva na fraternidade, isso causava preocupação aos seus pais. Até que um belo dia, ao retornar das férias, assim, da Universidade de Moscou, nas férias da faculdade, ele, ao chegar na casa de seus pais, a primeira coisa ele foi querer procurar aqueles manuscritos que ele havia deixado na casa de seus pais. E o que acontecera? A sua mãe, sem saber o que conduzir para ele, saber o que falar para ele, então soube, com toda a sua dificuldade, passar a verdade que seu pai, que vira que não era objetivo um futuro por questões materiais, econômicos, destruiu todo o seu trabalho que ele tinha começado desde a sua adolescência até a chegada dos seus 18 anos. E o que acontecera? Ele pacientemente, em nenhum momento ele não revidou um momento de raiva ou de ódio pelo seu pai, que assim, durante uma boa parte da sua vida nunca fora de concordar com uma ideologia como esta de poder criar uma língua, um idioma que seja a forma universal. E isso fez com que ele, pacientemente, mesmo reconciliando com seus estudos em Moscou em medicina, ele, aos poucos, ele começara a reconstruir a língua, dizendo assim: talvez seja meu primeiro treinamento para poder ampliar ainda mais a construção de um idioma fraternal universal. E assim ele começou a fazer pacientemente, a pesquisar um pouco mais, começar a juntar junção com a maioria das línguas latinas, para poder justamente ele, mais tarde, ele com a sua família, ele pudesse ter uma de divulgar o Esperanto. Mas sendo que, até chegar a este ponto, ele nos mostra que ele, ao se formar em medicina, Zamenhof, que o interessante é que ele tinha uma formação de médico já, mas só que ele tinha pavor de sangue. Ele não gostava de ver sangue. E até porque uma das coisas que marcou desde a sua infância eram as brigas, as confusões que ocorria no local onde ele morava e era espalhado para vários pontos em Bialystok. E isso fez com que ele acompanhasse uma série de assassinatos, inclusive nas ruas, que era muito comum ao ver isso. Então, isso também foi um dos fatores que, tendo a formação de médico e não aderir a sangue, isso fez com que ele também tivesse uma outra forma de trauma para que ele pudesse mudar para dentro da própria área da medicina, de que ele vira que uma das coisas que começaram a afetar a sua saúde ainda jovem é o quê? A visão. E isso fez com que ele juntasse a ideia do quê? De se especializar dentro da área da medicina, o quê? A oftalmologia, onde ele começou a clinicar após, né, a parte específica dentro da área da medicina da oftalmologia, né, de ele poder atuar. Sendo que ele, ao mesmo tempo, nesse período, ele conheceu uma pessoa que poderia ajudar e muito, e ajudou realmente de fato, na sua trajetória de vida, tanto na vida do seu ganha-pão, como também ele se abriu com um outro ideal maior, tanto quanto, né, podemos dizer assim, para poder trazer a fraternidade, que se chama-se Clara Zilbernick, que era uma outra, veio de uma outra família judia. E ela, eles se apaixonaram intensamente, e depois que ele se formou, Zamenhof, ele teve muitas dificuldades para poder
colocar em ação a sua formação profissional como médico oftalmologista. E isso fez com que eles, até então, ele passasse a mudar de cidades, porque não tinha condições de poder atuar dentro daquela área de medicina naquela formação. Porque não ele tinha as condições, porque ele veio de uma família humilde, pobre, e assim ele foi até o seu último instante no seu período, assim como uma pessoa de família humilde, pobre, e atuando na medicina da melhor forma possível. E o que Zamenhof fazia? Ele, ao casar com a Clara Zubernick, no qual se conheceram e se apaixonaram, eles começaram a se mudar para várias cidades, né? Naquela região entre a Polônia e chegando assim à Rússia até então, chegando até inclusive a Moscou. E lá em Moscou, ele percebera que teria umas condições de vida muito melhor. Mas, por outro lado, ele começou a ver que a idealização do assim, futura língua chamada Esperanto, podemos dizer assim, ele não teria as totais condições que devido ao intenso trabalho árduo que ele tinha para ele poder aplicar o tempo vago à, à expansão da língua, tanto que ele almejava desde a sua infância para poder levar aos povos como um todo. E isso fez com que ele parasse para começar a perceber que, como ele ficara assim muito longe da casa dos seus pais, tanto a Clara da mesma forma, na casa dos seus sogros, assim, à distância, ele percebera que, mesmo tendo melhorado um pouco a sua condição financeira, que não foi muita coisa, mas comparando onde ele estava na sua terra natal, ele resolvera, com Clara Zubernick, enfrentar um outro grande desafio, né, de retornar e para uma região onde os conflitos eram muito grandes, para ele poder tentar novamente atuar dentro da área da medicina, na oftalmologia, e também para ele poder colocar justamente naquela região ali a idealização de uma língua fraternal. E assim acontecera. E durante esse interim, durante anos da sua trajetória atuando como médico, ele teve três filhos: Adamo, Sofia e Lídia, sendo que os dois primeiros também se formaram como médicos, diferente da Lídia, que se formou em advocacia. E isso fez com que a gente possa ver como é que a família, aos poucos, começaram a se ficar assim, desde a infância, bem unidos. E Zamenhof, com a ideia, com o propósito de poder nos mostrar, né, hoje, a importância do Esperanto, o que acontecera até então? Ele começara com o apoio do sogro, tá, que tinha uma condição um pouco melhor do que as deles, que conversara com seu genro, Zamenhof, para ele poder apresentar os manuscritos que até então, durante anos de construção, ele começou a ter como propósito e ele teve contato com a gráfica editora, então, daquele período, para que no dia 26 de julho de 1887, até então, Zamenhof estava com seus 28 anos de idade, né, publicou o livro Esperanto, que aí ele começou a ter a ideia do Esperanto. Esperança, esper, radical. Ant é conduzir, o substantivo. É aquele que conduz à esperança. Por isso que ele colocou o nome de Esperanto. Assim saiu a primeira edição do livro de russo para o Esperanto. E o Esperanto, por ser uma língua internacional neutra, ela é composta por 67% de línguas latinas. De todas as línguas, 67% do Esperanto são língua latina, aonde ele pegou vários pontos. E o Zamenhof, com toda a sua construção, ele construiu o quê? As 16 regras gramaticais que existem até hoje no Esperanto. O Esperanto é uma língua que, com 16 regras, você consegue estudar. Inclusive, tem toda a trajetória dele, desse livro aqui, para poder me fazer por entender um pouco mais, que aqui fala Zamenhof, sua vida, conhecido como iniciador do Esperanto, que até porque ele nunca se colocou como o criador, porque ele acha que a língua não foi ele que criou, e sim, através do seu estado de consciência, ele mostra que foi do alto, de altas esferas, para poder ele ser o canal, o veículo e o meio para poder colocar em prática, se materializando assim a língua universal neutra. E isso fez com que a gente possamos parar para compreendermos que o Esperanto assim foi. Ele começar a levar em vários outros pontos Esperanto, até que, com o decorrer do tempo,
algumas pessoas começaram a observar a postura de Zamenhof, né, que conta muito a nossa postura, os ideais, o propósito daquilo ali, para começando com poucos amigos que ele tinha, para poder disseminar o Esperanto, que em pouco tempo, mais precisamente, a língua universal, ela surgiu no dia 26 de julho de 1887, chegando a vários países, como França, como Espanha, como Inglaterra, como uma parte da Rússia, de Petersburgo a Moscou, como a gente observa que o Esperanto chegou na Hungria, Bélgica, né, no norte da Itália. Então chegou em vários, até porque nesse período, norte da Itália atualmente, até porque a Itália ainda não era um Estado-nação, né? Mas o que acontece? Mas chegou naquelas províncias ali, né, das regiões Balcãs, e isso fez com que o próprio Esperanto ali ganhasse força muito rápido, surpreendendo inclusive o iniciador do Esperanto. E com isso, o que acontecera? Belo dia, Zamenhof, na sua residência, ele recebe um comunicado e Clara vai receber esse comunicado. Ao ler a carta, Zamenhof tinha sido convidado para ele participar de um congresso. E como é que seria esse congresso? Esse congresso ele seria realizado na cidade de Boulogne-sur-Mer, na França, onde, por ser naquele período, né, a capital, vamos dizer, aliás, um país, a capital é Paris, mas por ser uma região ali aonde estava grande desenvolvimento da arte, da cultura, da educação ali apresentada, ele chega ali, pega o trem, passando da Polônia, que é aqueles trens que passa, vai cruzando o continente europeu, com o pouco dinheiro que ele tinha, né, para ele poder, ele com a sua esposa, em passagem, a chegar em Boulogne-sur-Mer. Ao observar que aquilo ali estava chamando muita atenção dele, que não especificava exatamente por que tinha sido convidado para um congresso, mas que era alguma coisa para o interesse dele, então ele acabou fazendo, não mediu esforços e foi. Ao chegar lá, foi iniciado o primeiro Congresso Internacional de Esperanto. Esse ano era de 1908. Então, a partir dali, ao observar, ele se assustou, tamanho o número de pessoas que ali se encontravam, que para a época, um pouco mais de 1.000 pessoas no Congresso era um bom número representativo. E isso fez com que chamasse a atenção dele o quanto, em um pouco mais de, assim, menos de 20 anos, né, a proporção que iniciou com um livro que rapidamente foi se esgotando nas livrarias da época e que começara a iniciar um congresso internacional que existe até hoje, que já estamos no este ano, foi realizado o, o número 110, o congresso, que foi realizado recentemente na República Tcheca. Inclusive, o atual presidente, né, da Liga Internacional de Esperanto é um brasileiro, Fernando Maia, que é o primeiro brasileiro que preside a Liga Internacional de Esperanto, né, atualmente. Mas até chegar lá, por dizer assim, a gente observa que o como ele percebeu aquilo ali, aqueles homens, né, que vira que era independente de classe social que estavam ali apresentados. Não era uma língua que foi planejada, criada somente para quem tinha determinado status ou determinadas posições apresentadas socialmente. Era aberto para todos. E até então, a partir dali, foi realizado os congressos anualmente ali, que houve dois momentos que teve a interrupção, que foi no período da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, aonde ele, quando ia para Bruxelas, ali, o que acontecera? Simplesmente houve um comunicado que tinha estourado a Primeira Guerra Mundial e ele foi obrigado a pegar o trem de volta para poder voltar para a Polônia. E isso fez, durante os 4 anos da Primeira Grande Guerra Mundial, não houve o Congresso Internacional. E o que acontecera? Aí teve o retorno aproximadamente no ano de 1920, até então ali. Mas sendo que o Zamenhof já não estava mais no mundo dos vivos, digamos assim. Por quê? Porque em 1917, aos seus 57 anos de idade, como ele já apresentava uma certa enfermidade física, ele veio assim partir de parada cardíaca.
E as suas últimas palavras, no seu leito, no momento que ele estava fazendo a sua passagem, ele dizia para aos seus familiares presentes ali que Esperanto unuigus la homaron, ou seja, Esperanto unirá a humanidade. Homaro, humanidade, unuigus, que significa unicidade, união, no Esperanto. A esperança que unirá a humanidade no tempo proposto. E a partir daí, Zamenhof, ao ir para o outro lado, no mundo espiritual, ele começa a ter a oportunidade de ver de uma outra forma. Inclusive, há várias comunicações no plano espiritual em relação à história de Zamenhof para poder fortalecer o movimento esperantista. Aqui no Brasil, especificamente, hoje somos a maioria no mundo todo, que a maioria dos esperantistas se encontra aqui no Brasil e mais ainda aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente observa o papel muito grande do Esperanto hoje, de uma forma que não precisamos de holofotes para poder estar em evidência, para que até então a gente possamos ter a certeza e o propósito de poder fazer algo, alguma coisa para construir uma sociedade melhor e maior, através da fraternidade. Wolff, durante toda a sua trajetória, pouco escreveu em relação a certos livros. Entre eles, escreveu Esperanto Modelo, este livro aqui. Este livro aqui, Esperanto Modelo, é um livro que ele mostra a base, ele está totalmente em Esperanto. Mas por quê? Porque é um modelo ideal para qual o papel nosso na humanidade. E se a gente for ver, ele, no primeiro congresso, foi criado uma bandeira onde tem as cores verde e branca, né? O verde, um pequeno retângulo branco com uma estrela de 5 pontas. O que significa isso? O verde é a cor o quê? Da esperança. O branco é da paz. E a estrela de 5 pontas é levar todas essas benesses para o quê? Os 5 continentes. Então, é sermos uma estrela em todos os locais do planeta onde estivermos. Então, aí foi criada essa bandeira que existe até hoje, a bandeira do Esperanto, que era muito realizada nos congressos e eventos regionais, nacionais e internacionais. E o que acontecera até então? Chegaram a Segunda Guerra Mundial, aonde Adolf Hitler começa a criar uma série de perseguições aos judeus. Mais especificamente, já começaram na década de 30, mas após a invasão, né, da Alemanha na Polônia, entendeu? Com seu exército, o que aconteceu? Começou a perseguir a todos, de densidade muito maior, os judeus, inclusive os seus familiares. Zamenhof não estaria mais aqui fisicamente presente, mas só que ele, com certeza do outro lado vendo, né, que via que a sua esposa e seus filhos, com exceção de um único neto que viera, né, partir com seus 95 anos, agora 5 anos atrás, o seu neto, Heinrich Zamenhof, nome até alemão, inclusive. Assim, assim se naturalizou. Por quê? Porque foi o único membro da família que conseguiu fugir do massacre da família de Zamenhof, que todos foram assassinados. Mas o ideal permaneceu com esse único neto que manteve o propósito. E rapidamente, alguns adeptos já do Esperanto, que foi numa época de 1908 até 1954, o Esperanto ele deu um grande salto na sua divulgação pelo planeta, trazendo o quê? O amor, a luz e a paz. Só se a gente for ver cada livro de Esperanto aqui, como esse aqui, Esperanto sem maestro, ou seja, Esperanto sem mestre, né? Mostra-nos o quê? Mostra-nos que quem é o verdadeiro mestre? É cada um de nós para poder aprender. E o Esperanto, esse livro aqui, a gente podemos aprender de uma forma como autodidata, onde diz todas as 16 regras, como conduzir, como prosperar e aprender da melhor forma possível nas convivências. E o Esperanto, com isso, o que acontecera? Em 1954, em Montevidéu, a Unesco, ao perceber que o Esperanto ele ganhou forças muito maiores, declarou como patrimônio cultural da humanidade. Em 1954, em Montevidéu, quando teve o congresso lá da Unesco. E isso fez com que passasse ainda mais aqui no Brasil, onde muitos desses esperantistas, ao sair da Europa no período da Segunda Guerra Mundial, que vieram para cá, trouxeram também muitos ideais de Esperanto.
Entre eles, no qual eu faço parte da Associação Espírita do Rio de Janeiro, que é uma associação estadual que ela iniciou-se no dia 30 de março de 1942 as suas atividades para propagar o Esperanto. E ela está entre uma das associações, perdão, mais antigas do Brasil, no qual faço parte como um dos membros da diretoria. Então, aí que acontece? A gente acompanha toda a trajetória, como é que foi isso para poder levar o Esperanto dos lugares mais simples, dos lugares assim da forma de alfabetização, né? E ver como é fácil aprender. A gente podemos falar todos os idiomas em um só, que é ele, com sem fins lucrativos, sem propósito de direito de imagem, nada disso, e também com o propósito o quê? De levar, como sempre repito aqui, tudo aquilo que há de bom para todos nós. E isso fez com que a gente pudesse, hoje, abrir outras frentes através da Associação Estadual, né, aqui do Rio de Janeiro, né, de abrir outros campos para outros grupos que até então existem, como aqui na própria cidade do Rio de Janeiro mesmo, que tem Occidenta Oriento Esperanto, ou seja, Esperanto na região oeste, ou seja, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tem Esperanta Lingvo de la Petrópolis, ou seja, Sociedade Esperanto de Petrópolis. Nitec, ou seja, Esperanto na cidade de Niterói. E assim foi criando vários outros grupos que foram se espalhando, como tem na cidade de Nova Iguaçu, como tem nas regiões de Campo dos Goytacazes, Volta Redonda, Resende, Paraty, tudo grupo que existe de Esperanto, aonde eu particularmente até participo, né, tanto online como presencial nesses locais, né, para justamente acompanhar o papel do Esperanto nas escolas, em clubes, em centros educacionais, especificamente em centros espíritas, no qual eu também faço parte, né, e pela CERJ, que é onde a doutrina espírita no Brasil, ela aderiu ao Esperanto, inclusive a Federação Espírita Brasileira, hoje tendo como vice-presidente geral do Campete, ele abraçou o Esperanto, reativando o departamento de Esperanto na Federação Espírita, para que até então pudesse levar o Esperanto na visão espírita e fora desta também. Como a gente vê Esperanto dentro das religiões do catolicismo, do protestantismo, muçulmana e religiões afro, como Umbanda, Candomblé e outras religiões assim no judaísmo da mesma forma. Eu participei recentemente de um congresso onde eu estive com alguns judeus, conversando com eles. Eles falam que dentro do movimento esperantista, dentro do judaísmo, está em grandes proporções. Como também vi muitos companheiros também de outras denominações já religiosas, que a gente começa a falar meio que comum, assim, sem criar imposições de ideias, sem criar imposições de objetivos que cabe assim colocar como interesse próprio. E a gente observa tudo isso que é muito legal, muito interessante, onde tem eventualidades, né, como momentos de arte, cultura, dança, projetos sociais utilizados pelo Esperanto, no qual eu também, eu praticamente acompanho da mesma forma, e assim a gente vemos como é que é o nosso trabalho hoje. Isso, gente, que eu estou contando resumidamente falando, tá bom? Porque eu sei que se for para falar mais ainda, daria 7 horas e não chegaria nem a 1%. Então, é aí que a gente podemos ver qual o nosso papel hoje do Esperanto? Que serve o Esperanto? O que é uma língua que hoje no mundo dá-se aquela impressão que não é tão visível, tão assim conhecida, mas que na verdade ela é conhecida de uma outra forma, aonde no planeta, mais especificamente falando, somos mais de 180 milhões de esperantistas. Sendo que dos 180 milhões de esperantistas, 40 milhões são brasileiros. Para os outros milhões é dividido em várias outras partes do planeta. Então, e inclusive, através dos congressos, tanto regionais, nacionais e internacionais, que a gente recebe pessoas do mundo inteiro para a gente conversar, aprender, a desenvolver, a evoluir e criar propósito do que nós podemos ser úteis na humanidade. Então, esse é o nosso objetivo do Esperanto. Então, é aí que a gente observa que não sei se aos presentes aqui não se deve ter ouvido falar do Esperanto, não sei se seria desta forma para poder estar passando. Mas é isso que é o propósito central do objetivo, a língua da fraternidade. E Zamenhof, né, ele intitulou o papel do Esperanto através de, não digo que é regras, mas de uma forma assim de idealizações fraternais
com o título de Romarano. E o que seria Romarano? Romaro, ou seja, humanidade. Romarano, terminal AR, conjunto de ideais para a humanidade. Quando fala-se conjunto de ideais para a humanidade, o que a gente imagina? Seria o quê? O propósito do bem como ao todo, para que até então, ao saber se amar, se educar, se respeitar e ser útil, é uma forma de a gente estar em nós o quê? Introspectivamente falando, o verdadeiro sentido da humanidade em nós. Então, é aí que nós estamos vendo esse é o papel do Esperanto, né? Uma das coisas que, não trazendo para a visão assim, mas uma das línguas que eu posso dizer aqui, ó, La língua que Olvenes e Latielo, a língua que veio do céu. É um livro que ele fala de várias coisas, que o Esperanto, ele ao mesmo tempo parece que ele é louco, como falei lá no início, mas ele é uma língua que já estava sendo planejada desde o tempo dos acádios, antes do Egito Antigo, porque já se percebia até então que existia outros idiomas espalhados, né, na região da antiguidade. Os acadianos tinham esse propósito, mas que não vingou a ideia. E o que acontecera? Já nas outras esferas, né, como falei lá no início, o Zamenhof no outro lado, para poder chegar aqui, né, como digo assim, na sua reencarnação, ele mostra que levara 50 anos para poder se preparar para ele poder trazer o Esperanto à Terra. Durante 50 anos passados aqui no nosso mundo, digamos assim. E isso que, para o Zamenhof, na época, quando ele trouxe a língua da fraternidade, mas o que é a língua da fraternidade? Qual que posso você fala, mas qual é o sentido da fraternidade do Esperanto? É trazer tudo aquilo que você possa imaginar de bom, do que você aprende no falar, o que você aprende a ouvir, não só no ler, mas de conviver. É convivendo que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós não temos distinção de que a gente possa imaginar. Perante a lei, somos todos iguais, mesmo cada um de nós tendo a nossa própria individualidade. Mesmo cada um de nós temos, assim, caminhos diferenciados, mas o objetivo para todos, sem exceção, será o único, que é a felicidade plena, no qual todos nós, com certeza, há de se alcançar e será alcançado. Aí o Esperanto ele seria mais um complemento para poder falar, que ela não veio, repetidas vezes eu falando aqui, não veio para substituir nenhuma língua nacional, ela não veio para sair modificando nada que seja social como o todo, de ideologias, achar que tem que ser particularizada. Não. Ela veio nos ensinar que todos somos um perante a lei divina, para que cada um de nós, onde quer que estejamos, possamos fazer da nossa parte o nosso melhor para o bem, para o belo, para o maravilhoso e o sobrenatural. E é justamente isso que é o papel do Esperanto. Então, o que nós vamos assim pensar hoje? Talvez acho que entrei um pouco mais na história da historiografia do Esperanto e do seu movimento que hoje é contado assim. Tem a parte da juventude, que é aqui do Rio de Janeiro, que é a CAREI, que é a Organização Jovens Esperantistas do Estado do Rio de Janeiro da Juventude. Tem a BEIO, que é uma organização esperantista jovem brasileira. E tem a TEIO, que é a Organização Juventude Espírita Mundial, que é Tutamonda, que é Tutamonda de todo mundo. Monda Esperanta Língua, o mundo da língua do Esperanto. Então, é aí que a gente observa qual o papel nosso para com a humanidade, qual o nosso dever para hoje, por exemplo, estar aqui para poder contribuir de alguma forma, para poder esclarecer, para aqueles que queiram aderir ao Esperanto no seu tempo, nas suas possibilidades, nas suas condições, nos seus propósitos, mas que seja de si para o externo, de si com amor para o próximo. E quem é meu próximo? É qualquer um de nós. Então, o Esperanto ele existe diversas formas de como estudá-lo, praticá-lo e vivenciá-lo. Que tanto é como eu falei, da Associação Estadual de Esperanto, em qual a sua sede, ela no momento está sendo na forma online, é a Liga Brasileira de Esperanto, conhecida como a BEL, que fica a sua sede em Brasília, e a UEA, que é a Associação Universal de Esperanto, Associação Universal de Esperanto, que fica agora, ela está começando a se mudar de Roterdã, da Holanda, para Pequim, China. Que até porque hoje, para quem pasmem, para quem não saiba, na China está se estudando Esperanto nas universidades.
Então, se estuda Esperanto nas universidades, em Pequim, em Hong Kong, mais assim. E aqui no Brasil está se começando a aplicar Esperanto em algumas escolas da rede pública de ensino, como em Fortaleza, Brasília e 4 escolas do Rio de Janeiro. Somos ainda poucos de colaboradores, comparando com esse universo em relação ao mundo, mas é assim que começa aos poucos. É de aqueles que possam se alfabetizar ou se auto-alfabetizar, como falei, como até mostrei esse livro aqui, Esperanto Sem Mestre, que é um livro que você pode se alfabetizar como autodidata, e mostrando que como é que está sendo esse papel, né, de que ao estudar o Esperanto é uma forma de você fazer o seu bem e fazer o bem melhor. Hoje, além de ter o trabalho de uma forma neutra com o Esperanto, ao mesmo tempo eu tenho com a doutrina espírita, né, com o Esperanto, aonde atuo no conselho no qual como estou, sempre digo que eu estou, nunca sou, como um dos membros do departamento de Esperanto do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, como também me encontro, né, como na instrução e na coordenação do curso de Esperanto, né, no espiritismo.net, onde divulgamos pelas redes sociais e presencial na sua sede, que fica no bairro de Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente trabalha com contatos com as pessoas do mundo inteiro, para a gente poder aprender muita coisa e tentar ser solidário. Entre eles, assim, Médicos Sem Fronteiras, entre eles, Fraternidade Sem Fronteiras, tudo instituições existentes que acredito eu que todos conheçam, claro, e que tem um papel do Esperanto adentrado ali, mas talvez não seja divulgado nas mídias, nos meios de comunicação de uma forma externa, aberta, mas ela é atuante de uma outra forma para poder fortalecer essas ações, esse movimento, para poder falar com vários outros povos através de um só idioma, não prevalecendo o quê? A língua que seja comercial, política, econômica e ideológica. Então, Esperanto, esse ano, ele completou no dia 26 de julho seus 138 anos. E, ao comemorar daqui a 2 anos seus 140 anos, no ano de 2027, eu provavelmente estarei entre eles no Congresso Internacional de Esperanto, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, no mês de agosto. Por quê? Cada ano é um ponto diferente no planeta, que é realizado como esse ano foi na República Tcheca, ano que vem será em Montreal, no Canadá, e em 2027 no Rio de Janeiro. Quem sabe aos presentes aqui, que caso queiram conhecer um pouco mais e melhor, pelo menos, ou querer aprender, que é tudo gratuito, que não existe, como falei aqui, não tem. O Esperanto é doação de amor ao próximo, não tem cobrança. Tudo aqui é ajuda voluntariado. O Esperanto se mantém através de voluntariado, tá? As instituições, tudo é voluntário que se mantém para divulgar e ensinar. É uma forma de ter a oportunidade de conhecermos o mundo em uma só língua da fraternidade. Bom, é isso que eu venho trazer até o momento do Esperanto aqui, aos presentes. É uma forma de poder agradecer pela oportunidade, ou se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, que eu estou inteira dispor nesses minutos finais. Bom, Primeiramente, eu gostaria de agradecer também, eu agradeço. Agradeço mais uma vez a essa bela exposição e, assim, conhecemos mais sobre o Esperanto, né? Acredito que tem algumas pessoas aqui que já sabiam algo sobre o Esperanto, mas com essas informações que você trouxe, né? A gente teve aqui a oportunidade de conhecer melhor o Esperanto. E eu também tenho essa convicção que você colocou aí, né, de que essa língua ela aproxima as pessoas, né? E com certeza é uma forma também de se viver a fraternidade. E aí, Hugo, eu fiquei com uma vontade de saber também mais sobre o que você estava falando em relação às crianças, né? Que existe o ensino do Esperanto nas escolas. E existe alguma idade assim em que
essas crianças começam a ter as primeiras aulas do Esperanto? Como é que é feito isso? Tem uma idade que marca esse início? Ou vocês ainda estão planejando essa questão da educação infantil? Como é feito? Boa pergunta, Ana. Boa pergunta. É, assim, o Esperanto, por exemplo, a princípio, ela está sendo utilizado nas escolas, geralmente das crianças a partir dos 6 para 7 anos, entendeu? Onde ela já começa naquele ciclo do ensino fundamental, do primeiro segmento, né? Geralmente tem sido mais com crianças. Tem adultos também que se alfabetizam, mas uma boa parte são crianças, porque é justamente a partir da infância é uma forma de trabalhar essa forma da idealização, que inclusive existe projeto, isso na verdade são projetos que está sendo aplicado aos poucos, que até então, até dos últimos 10 anos para cá, não existia. Então começou a ganhar essa força, né? Inclusive no Congresso Nacional existe um projeto que aonde o ex-senador Cristóvão Buarque não tem nada a ver com política. Ele defendeu o Esperanto dentro do Congresso Nacional, que era para colocar nas escolas, independente de ideologias como um todo. Então, ele é uma coisa que estava sendo discutida até mesmo dentro de uns e outros no cenário político. Mas só que o Esperanto ele não cria vínculo com política. Então, a gente fica assim, acompanhando de perto como é que seria isso, né? Então, é uma forma de ver que começou assim, muitos pela independência e outros com a permissão e com a autorização da Secretaria Municipal da Educação com a prefeitura daquela cidade para poder aplicar os porque até porque aqueles que instruem Esperanto não necessariamente sejam professores daquela escola que têm aderido à ideia do Esperanto. São apenas voluntários que se disponibilizam o seu tempo, né, para poder ir na escola e pegar assim, através do acordo que realiza com a direção da escola para poder ensinar esperando aquele espaço de tempo ali apresentado a eles. Então, ainda está naquele projeto assim, aos poucos. Então, a gente tem muito mais com as crianças ainda. E o propósito nosso é poder levar o máximo possível, com palestras, seminários, simpósios, congressos, né, cursos, né, encontros, que tem muitos, gente. Se vocês puderem baixar no Google Esperanto, Movimento Esperantista, vocês vão ver muitos eventos que existem. Eu fiquei Hugo, imaginando aqui um coral, né? Um coral cantando aí em Esperanto, deve ser lindíssimo, né? Sim. Hugo, É, muito bom. A querido, Denise quer falar também, né, é, Denise? posso falar? Pode É, falar, Sérgio, depois eu complemento aí o que eu quero dizer. tá. Hugo, é o seguinte, a tecnologia, ah, legendas, etc. Eu, por exemplo, observo vários discursos, palestras em outros idiomas, em que a inteligência artificial está resolvendo fazendo traduções simultâneas, etc. O meu questionamento é o seguinte, como manter, porque é uma língua, né? É uma língua que possui eu diria, um sistema ético, um sistema humanístico extraordinário como base, né? Não dogmática, não religiosa e assim por diante. Meu questionamento é exatamente esse. A tecnologia, ela, de alguma forma, ela está provendo uma tradução universal de tudo, né? De todos os idiomas. E me causa assim, uma preocupação com relação ao Esperanto, que eu acompanho há muitos anos, há décadas, na verdade, e meu olhar é sempre muito positivo, muito alegre, muito feliz em relação ao Esperanto e à universalidade que ele propõe, né? Uma única língua e assim por diante. Entretanto, querido, a atualidade, a tecnologia, imagino eu, seja um desafio imenso na divulgação, na ampliação do movimento esperantista. É isso mesmo, querido? Bem colocado, meu amigo. O Esperanto, ao mesmo tempo, ele ainda tem essa dificuldade. Por quê? Porque sabe que ainda tem um predomínio comercial por trás disso. Por mais que a gente esteja até utilizando ferramentas de inteligência artificial no Esperanto. Ainda tem essa dificuldade. Por outro lado, porque, como eu mencionei aqui, o Esperanto, por ser uma língua que ela não cria vínculos diretamente, mas ela pode estar presente em todos,
Então, como a gente sabe que muitos desses ainda têm aquela visão assim, do ter, comercialização, política. Como a gente vê, tem vários sites que falam do Esperanto, como do próprio Reformador mesmo é um, né? Do lerno.net, são todos sites que tem que mostram do papel do Esperanto ali. Mas para que o Esperanto é utilizado se não é uma forma de eu não comercializar, de eu não ganhar financeiramente falando? Porque é mais nesse sentido. Se o Esperanto ele encontra barreiras ainda em alguns pontos, né, ele aos poucos está começando a quebrar. É porque ainda existe o outro lado que não se permite, porque o Esperanto ele leva o quê? A esclarecimento de ideias, de informações, não naquela forma de doutrinação, no sentido que tem que estar na questão material do ter e não do ser de fato. Então é isso que tem essa dificuldade que apresenta. E a inteligência artificial, para muita gente acha que pode ser uma coisa, que pode ser um caos, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo ela veio para ser mais uma a somar para poder ajudar de outras formas. Por exemplo, através da tecnologia, nós estamos publicando vários livros, assim, especificamente espíritas, esperantistas, para vários países do mundo inteiro. Entendeu? Então isso tem nos ajudado bastante também. A diferença é que a gente sabe que existem as burocracias, que existem outros percalços existentes, por causa que não é uma forma de poder ganhar financeiramente falando. E se o nosso objetivo é ganhar, levando as conscientizações para o bem como um todo. Então, o que eu fiquei pensando? Que o Esperanto, ele, por ter uma proposta universal, né, de adoção de uma ideia e de uma forma de comunicação que seja universalizada, você não acha que sem o envolvimento de políticas oficiais e até de organismos internacionais com a promoção disso daí, você não acha que fica difícil alcançar essa universalidade que se propõe? Sim, Denise, né? Denise. Sim. Pelo que eu vejo, assim que o Esperanto ele pode até ser adentrado numa política, desde que a gente separe da política de fato. Ou alguma coisa, como eu até mencionei aqui, o ex-senador Cristóvão Buarque, ele utilizou o quê? A oportunidade dele como senador para poder aprovar no Congresso, né, no Senado, para que o Esperanto pudesse se vigorar, mas que não foi aprovado porque a maioria não viu como interesse próprio. Então, isso é questão de muita de conscientização, isso. Porque enquanto não entender o propósito, que às vezes eu posso pegar um material, mas não quer dizer que eu tenha consciência daquele material que esteja na minha mão. O propósito. Eu posso transformar ele de uma outra forma. Porque o Esperanto, ele veio para não ganhar títulos, status, nada disso. Mas eu posso materializar ele de uma outra forma, da maneira como eu posso estar conduzindo as coisas. Ele não é preso a nada, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ele não possa se associar. Mas essa associação que ele possa criar É. tem que ser com esse tipo de propósito, com esse tipo de finalidade. Por exemplo, tem ONGs que estudam Esperanto, algumas destas, né? A ONG Odete Vidal, onde eu participei de um congresso estadual no mês de maio, lá é uma ONG que a gente observa como é que é o tipo de trabalho deles ali. E lá eles aderiram o Esperanto estudando para levar para aquela comunidade que fica ali dentro da cidade de Nova Iguaçu, aqui do Rio, no estado do Rio. Então eu fiquei vendo como é que é o trabalho deles, como é que seria o Esperanto aqui. E detalhe, ao mesmo tempo eu vi religiões diferentes, e classes sociais diferentes, e ninguém assim com um propósito ali lucrando ou criando vantagens, pelo que eu acompanhei ali até o momento, assim pelo que eu vi, com esse propósito. Então, ele está aberto assim para todos, mas como é que cada um de nós podemos assimilar de fato esperando para não criar essa prisão materialista falando? Sim, mas uma ajudinha de políticas oficiais ajudaria bastante, né? Vamos ver, né, como é que a coisa se desenrola, né, ao longo do tempo. Vocês têm uma história longa e que, né, está sendo bem sucedida porque está crescendo, né, e está se divulgando, está sendo muito divulgado. Quem sabe, né, daqui a algum tempo isso, né, seja alavancado a nível de políticas oficiais, a nível nacional e internacional também, não é isso?
pouco mesmo, que até Que- porque, como eu disse assim, muitos os chamados e poucos escolhidos. Os trabalhadores da última hora, que tem aquele, porque a gente sabe que, dependendo da condição de cada um para adentrar, todos terão oportunidade, mas vai ser de acordo com o tempo e a evolução de cada um, porque o Esperanto ele também nos mostra também o nosso estado evolutivo, né? De compreender e vivenciar essa compreensão. É interessante, mas é aquela coisa, com certeza. Assim, acreditamos que isso possa vir a acontecer. Vamos ver. Então, gente, mais alguém quer fazer comentário, fazer pergunta? Não? Ou entenderam tudo ou não Ana? entenderam nada. Não, as pessoas estão digerindo, né? Então, ninguém mais quer fazer nenhuma observação, então acho que nós podemos fazer o encerramento, Ana. Podemos sim, podemos fazer o encerramento. Agradeço aí a presença de todos vocês, agradeço também a presença do nosso palestrante, mais uma vez. Está convidado também para participar das nossas reuniões, que acontecem sempre às quintas-feiras, né, nesse horário, às 18 horas. A primeira é via Zoom, a segunda quinta-feira do mês é presencial e a última quinta-feira do mês também é presencial. Então, temos aí as primeiras quintas e as terceiras via Zoom, também para participação dos irmãos, às 18 horas. E as presenciais, a partir das 16 horas, lá na 13 de maio, número 13, sala 1520, tá, gente? Estão todos convidados aí, então, a participarem. Namastê, meus irmãos. Namastê. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo que eu puder contribuir. E é isso, que todos fiquem bem, na paz, com Deus. E vamos prosseguindo com o verdadeiro sentido do Esperanto em nossas vidas. Com tudo de Eu bom vou sempre. fazer aqui. Tá bom, eu vou fazer aqui um encerramento, então, tá? Para a gente terminar de uma maneira mais entronizada, né? Vamos agradecer aos grandes seres que dirigem os destinos da humanidade. Pedimos que abençoem com a sua proteção a Sociedade Teosófica e a esta loja, estabelecida para executar a sua vontade no mundo e amparar-nos com o seu poder, inspirar-nos com a sua sabedoria e fortificar-nos com o seu amor. Então, namastê, paz a todos os seres. Até a Namastê. próxima. Até Até breve, a meus próxima. irmãos. Namastê, meus irmãos. Ana, depois queria Boa falar noite. contigo, tá, Ana? Pode ser depois? Pode sim. Conversamos Mas depois. obrigado. Tchau, gente. Tchau. Vou Tchau, encerrar meus Um aqui. irmãos. abraço a Tchau. todos. Fiquem todos com Deus. É um prazer conhecê-los. Um abraço, meu irmão. Igualmente, tchau. Tchau.